Olá pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada eu quero desejar um feliz ano novo para todo mundo que acompanha aqui o canal. Um ano novo, um ano de 2018 cheio de saúde, paz, felicidade e muito scrapbooking, muito papel, muita tinta e muito card making. Bom, há um tempo atrás uma seguidora do canal me pediu para fazer um vídeo listando os materiais que eu mais utilizo nos meus projetos de card making. Bom, eu resolvi fazer o primeiro vídeo do ano logo. Esse vídeo com essa lista de materiais que eu utilizo, porque eu acho que talvez seja um incentivo. Não só para quem já faça cartões, já trabalhe com cartões, ou faça para dar de presente para os amigos e familiares, como é o meu caso. Eu gosto muito de fazer para dar de presente. Mas também para as pessoas que estão começando agora e talvez queiram indicações de materiais básicos para começar. Eu resolvi dividir os materiais essenciais que eu utilizo no card making em duas categorias, então eu acredito que eu vou fazer dois vídeos diferentes. A primeira categoria são os materiais essenciais básicos, são aqueles sem os quais a gente não consegue fazer nada, a gente de fato precisa mesmo desses materiais para começar qualquer tipo de projeto. E eu vou fazer também um segundo vídeo mostrando para vocês os materiais essenciais de nível mais avançado, que eu considero de nível mais avançado, que são materiais que não são necessariamente básicos, mas são materiais que eu amo, que eu utilizo muito, que vocês veem com muita frequência aqui no meu canal. Bom, vamos começar então com os materiais essenciais básicos. Bom, para qualquer projeto de card making, a gente precisa do mais básico de tudo, que é papel. Então, sem papel a gente não consegue fazer nada. Nem em outros projetos de scrapbooking, mas de card making a gente precisa de papel para fazer, né, gente? Então, papel é um material muito básico. E eu quero mostrar para vocês agora os materiais que eu utilizo. Claro que eu tô aconselhando a utilização, são materiais que eu utilizo, são materiais que eu indico, mas isso não significa que são materiais corretos. Não existe isso de correto ou errado. No card making, a gente tem uma liberdade maior do que no scrapbooking para trabalhar com vários materiais, que no scrapbooking a gente não trabalha muito porque são materiais que muitas vezes não são livres de ácido, então acabam comprometendo um pouco a durabilidade das nossas fotos. No card making, como a gente não trabalha com fotos, a gente tem essa vantagem de poder utilizar uma gama maior de materiais. Então, por exemplo, papéis. Eu utilizo com muita frequência papéis Color Plus, que são papéis que não são indicados para fazer scrapbooking porque eles não são livres de ácido. Então, assim, eles podem amarelar a sua foto, eles podem estragar o seu projeto de scrapbooking. Mas no caso do card making, como a gente não trabalha com as fotos, então a gente pode utilizar papel Color Plus sem medo de ser feliz. É um papel mais barato, é um papel de qualidade, ele é colorido na massa. Então, se eu rasgar aqui ou cortar esse papel preto, por exemplo, ele não vai aparecer aquela massa branca na parte de dentro, porque ele é colorido na massa. Ele é um papel de qualidade boa, de gramatura boa. E é um papel que a gente acha super fácil. Em várias lojas a gente consegue encontrar papelaria. E é um papel barato, então a gente pode utilizar sem medo de ser feliz o Color Plus nos projetos de card making. Eu utilizo os de gramatura mais alta, geralmente para fazer as bases dos meus cartões. Então, por exemplo, esse branco e esse preto aqui, eles têm uma gramatura de 240 gramas. Porque eu gosto de bases de cartão mais resistentes, mais firmes. Porque é a base que a gente vai manusear com muita frequência, abrindo e fechando. A pessoa que vai receber também. Então, eu acho que as bases são legais. É legal a gente fazer as bases com papel mais grossinho. Se você só tiver 180, não tem problema. 180 gramas é a gramatura ideal para fazer card making. Eu gosto de trabalhar com gramaturas um pouco mais altas apenas para fazer a base do cartão, mas isso aí é uma questão também de gosto pessoal. Vale lembrar que esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô fazendo uma relação das coisas que eu gosto. Não significa que todo mundo precisa gostar, cada um tem o seu estilo de fazer artesanato, enfim, então cada um também tem os materiais, quer aproveitar os materiais que já tem em casa, não tem problema. Eu tô passando aqui realmente só as minhas preferências, né? Isso não significa que seja o único modo de fazer card making. Bom, eu também utilizo os Color Plus de 180 gramas, que é uma gramatura ideal para fazer scrapbooking, inclusive. E é uma gramatura muito boa para fazer card making também. Na versão 180 gramas, a gente encontra todas as cores da tabela do Color Plus, que são várias. Essa daqui é só uma delas.
Mas assim, tem várias cores de Color Plus, são muitas cores mesmo, uma gama bem legal de cores. E volta e meia eles lançam cores novas, então as possibilidades do Color Plus de cores estão sempre aumentando. Então eu utilizo bastante os Color Plus. Quem acompanha meu canal sabe que eu também utilizo muito papel craft. Tem muita gente que não gosta de papel craft, acha papel craft feio, com cara de inacabado, enfim. Eu gosto muito do papel craft, eu acho ele bonito, eu acho que ele combina muito com várias cores. Eu acho papel craft e dourado, por exemplo, bonito, papel craft e branco, uma combinação super bonita, enfim. E eu acho que esse tom rústico que o papel craft dá aos trabalhos é muito legal, eu gosto muito, então é um papel que eu utilizo com muita frequência nos meus projetos, então eu resolvi mostrar pra vocês nesse vídeo que pra mim, de fato, o papel craft é essencial. Eu não fico sem ele porque eu utilizo com muita frequência. Esse daqui, por exemplo, tem 200 gramas de gramatura, eu acho que é uma gramatura bem boa pra fazer projetos de card making. Se você quiser, você pode também pegar um com a gramatura um pouco mais alta, 240 gramas, que também é bem bom pra fazer base de cartão. Fora isso, os papéis que eu utilizo são papéis comuns de scrapbooking. Geralmente esses papéis mais tradicionais de scrapbooking. Eu utilizo papéis decorados. Eu utilizo papéis tanto importados quanto nacionais. O que eu tiver em casa, ou o que eu achar bonito, o que eu tiver como comprar, porque às vezes os importados são um pouquinho mais caros. Enfim, esse aqui, por exemplo, é uma folha importada. É uma folha de uma coleção da Simple Stories, que é uma marca super famosa. É dupla face. Então tem esse padrão de coraçõezinhos, um padrão floral. São papéis de ótima qualidade e a gente usa muito ou para fazer recortes e colar as imagens ou para fazer o fundo do painel, enfim. Esse coraçãozinho aqui, esse fundo de coraçãozinho, dá pra fazer um fundo de painel super bonitinho pro Dia dos Namorados, enfim. E eu utilizo também muito papéis de marca nacional. Essa daqui, por exemplo, é uma marca nacional que eu uso bastante, que é da OK Scrapbook. Tem outros papéis também, tem Toque Cri, tem Arte Fácil... Tem outras coleções de papel que estão surgindo novas, recentes, como as coleções da Juju Scrapbook, que são papéis lindos também, de ótima qualidade, enfim. Esse daqui eu separei pra mostrar pra vocês porque é um dos meus papéis favoritos na vida. Eu amo muito esses padrões geométricos, eu gosto muito desse padrão de chevron. Esse daqui é um chevron verde água. De um lado ele tem esse padrão geométrico e do outro ele é liso. Pra card making, ter papel liso é muito útil, muito mesmo. Então, pra quem não quer gastar o dinheiro comprando papéis importados, os papéis nacionais são excelentes e a gente consegue, apenas com papéis nacionais, fazer projetos lindíssimos de scrapbook e de card making principalmente. Então, assim, eu tenho muito papel de marca nacional e eu posso falar pra vocês que quando eu compro papel importado, eu compro porque eu achei bonitinho o padrão, mas não é aquela coisa assim de, nossa, eu não consigo fazer meus projetos se eu não tiver. Não, os papéis nacionais são maravilhosos e cobrem todo tipo de interesse que você possa ter. Esse daqui é um exemplo de um geométrico, mas eu tenho vintage, eu tenho infantil, eu tenho floral, eu tenho vários temas diferentes, todos de marca nacional. Então tem muita coisa boa nacional por aí. Bom, fora os papéis de tamanho de scrapbook, eu utilizo também isso aqui, gente. Quem acompanha meu canal sabe que eu gosto muito, mas muito mesmo, de fazer shaker card. Eu acho shaker card uma das coisas mais divertidas da vida. A pessoa recebe aquele shaker, aquela coisa bonitinha, brilhando, sacudindo, cheio de confete dentro, lantejoula. Eu acho lindo, eu acho divertido, enfim. Eu gosto muito de fazer shaker card. Meu último vídeo, inclusive, foi um shaker card. E pra fazer shaker card, a gente precisa de acetato. E é por isso que eu tô colocando o acetato na minha lista de essenciais, porque sem acetato, de fato, eu não consigo fazer os meus shakers, que eu amo tanto, então eu preciso. E eu utilizo geralmente esse acetato nessa gramatura aqui, de 20 micras. Eu acho que é bem resistente e ao mesmo tempo maleável o suficiente pra eu cortar facilmente com tesoura, enfim. Então o acetato de 20 micras... eu acho que ou 15 ou 20 micras são os ideais, a gramatura ideal de acetato para fazer shaker card. Então, se você é como eu e gosta de shaker card, ou se interessa e tem vontade de fazer, investe num acetato legal. Isso aqui foi um pacote que eu comprei numa loja daqui do Brasil mesmo. Então, assim, é super fácil de encontrar e não tem muito essa coisa de marca, não. O acetato que você encontrar tá bom. Bom, fora papel, eu utilizo muito cola. A gente precisa de cola, é um essencial básico também.
Quais são as colas que eu mais utilizo? Bom, eu diria que eu utilizo basicamente 3 colas, essas são as que eu mais utilizo. Primeiro essa aqui. Essa cola aqui, na verdade, ela tá sem marca, sem nada, porque ela era uma cola de scrapbooking, tipo essa aqui, dessa marca Repeteco. Ela acabou, eu esvaziei o potinho, lavei ele bem lavadinho, porque é fácil de lavar, porque essas colas são solúveis em água. Eu lavei bem lavadinho, deixei secar, e aí eu enchi o potinho com essa cola aqui, que é uma cola maravilhosa, essa cola Cascorês Extra Forte. Ela vem nesse pote grande, tem um pote inclusive maior ainda de 1 quilo. E ela sai bem mais em conta do que essas colas de scrapbooking. Até porque a gente não precisa no card making de cola de scrapbook livre de ácido. Porque, como eu falei, no card making a gente não tá trabalhando com foto. Então a gente pode ter uma cola que não seja livre de ácido. Embora eu já tenha visto vídeos de gente que fez review dessa cola aqui e fez teste de acidez com ela e viu que a acidez dela também é super baixa. Inclusive, a acidez dela chega a ser mais baixa do que de algumas colas de scrapbook próprias para scrapbook. Então ela é uma cola muito boa, muito forte, eu recomendo muito. E ela sai mais em conta, porque você compra nesse potão aqui. E você pode colocar num potinho menor, como foi o que eu fiz, e utilizar. Esse aqui, inclusive, tem um bico dosador bem legal. Então, eu acho que essa solução que eu dei pra minha cola tá muito boa e eu recomendo essa cola, essa Cascorês Extra Forte. Outra cola que eu costumo muito utilizar é essa cola lantejoula. Ela também é super baratinha, dessa marca Glitta. Eu acho que tem cola lantejoula de outras marcas também. Eu vou falar dessa daqui, porque essa daqui é a que eu uso, é a que eu conheço. Ela é muito boa. E como ela tem menos água, ela é mais espessa, ela tem uma pega, ela tem uma aderência muito forte. Então eu consigo com ela colar peças mais pesadas nos meus projetos, como apliques de madeira, como por exemplo botões de plástico ou de madeira, que são pecinhas mais pesadas. Eu consigo colar elas nos meus projetos com essa cola aqui e fica super bem colado, não cai. Essa cola aqui é super forte. E uma vantagem que ela tem é que você pode usar também para projetos de scrapbook, porque ela é acid free, ela é livre de ácido. Então eu utilizo também essa cola lantejoula. E uma outra cola que eu acho que vocês devem ver com muita frequência eu utilizar, que é essa cola em fita. Eu utilizo dessa marca Office, porque foi a única que eu consegui encontrar aqui na minha cidade, que eu comprei na Calunga, inclusive. Essa cola dessa marca, e eu acho ela muito boa. Eu acho esse tipo de cola muito mais prático do que fita dupla face, porque a fita dupla face você tem que prender, cortar, e você tem que puxar aquele liner, aquele papelzinho que fica no fundo, que às vezes, se você é como eu e não gosta muito de unha grande, pra tirar aquele liner é um desespero, é um trabalho. Eu às vezes fico morrendo de raiva puxando aquilo e não sai direito. E a cola em fita, ela não tem esse problema. Olha que maravilha. Você simplesmente abre esse protetorzinho aqui dela e você passa no papel, não precisa nem fazer força. Ela já vai saindo, cola super bem. É uma maravilha, é uma praticidade. Eu sou, assim, apaixonada por essa cola em fita, porque ela é muito prática. É mais cara? É, mas ela é muito prática. E ela cola super bem. Eu nunca consegui retirar um papel que eu tenha colado no outro com essa cola sem rasgar, porque realmente ela é muito forte, ela tem uma aderência bem boa pra cola em fita, que geralmente não tem tanta aderência assim. Então essas são as colas que eu uso com mais frequência: a Cascorês, a cola lantejoula e a cola em fita, né? Lembrando que a Cascorês eu coloco num potinho menor pra poder facilitar o meu uso. Então sempre que vocês virem esse potinho aqui com esse desenho genérico aqui, vocês vão saber que essa cola é a cola Cascorês Extra Forte, ok? Bom, outras ferramentas básicas que eu utilizo. Além da base de corte, né, que é a base que protege a superfície, a nossa mesa, dos nossos... protege, né, de cola, de tinta e principalmente de estilete, porque a gente pode cortar aqui com estilete e ela não vai arranhar, ela vai proteger a nossa mesa. Então, além da base de corte, essa aqui que eu utilizo é da marca Círculo. E ela é bem legal, porque ela tem marcações não só em centímetros, mas ela também tem umas linhazinhas aqui, ó, que são essas pontilhadas de meio e meio centímetro. E as marcações em milímetros, né, que é bem importante para quem trabalha com papel, que a gente quer marcações bem próximas, assim, a gente quer uma coisa bem precisa. Então, é bom ter uma base de corte. Eu utilizo essa da marca Círculo.
É bom também ter uma régua de metal. Eu utilizo essa daqui, dessa marca aqui. Ela é bem genérica, dessas fabricadas na China. Não é, tem da Toque Cri também. Essa daqui foi bem mais barata, inclusive. Tá toda arranhada já, mas ela funciona muito bem. Eu nunca tive problema, nunca enferrujou. Essas aqui, essas réguas são excelentes, porque como a gente trabalha com estilete, se a gente estiver trabalhando com uma régua de acrílico, por exemplo, o estilete ele consegue cortar, a depender. Então, a de metal tem essa vantagem, né? Outro essencial básico muito importante são os estiletes. Eu tenho dois. Esse daqui, maior, mais grosso, mais robusto, eu utilizo mais pra cortar papelão e principalmente coisas com cola. E esse daqui eu utilizo só pra cortar papel. Com relação ao estilete, eu quero fazer uma indicação de marca pra vocês. Eu comprei esse estilete quando eu comecei a trabalhar com papel, esse estilete da UFA. Ele é um modelo super simples, como vocês podem ver, ele não tem nada demais. Ele não tem nem essa borrachinha pra poder facilitar a pega, nada. Ele é bem simples, bem básico, da UFA. E a lâmina também é da UFA. Eu comprei o refil dessas lâminas aqui. O que eu quero indicar pra vocês? Eu quero indicar a lâmina, porque essa lâmina da UFA, ela é mais cara, mas ela é uma lâmina de muita qualidade. Além dela cortar super bem, olha só, essa lâmina aqui, ela tá perfeita. Não tem nada enferrujado nela. O estilete tá até um pouquinho, uns pontos de ferrugem aqui, mas a lâmina não, ela tá perfeitinha. Essa lâmina aqui, gente, olha como tá. Eu troquei essas lâminas no mesmo dia. No mesmo dia que eu botei uma lâmina nova nesse estilete, eu botei uma lâmina nova nesse estilete. A diferença é, essa lâmina aqui é de uma marca genérica que eu comprei na Calunga, dessas de papelaria que a gente acha baratinha. E essa lâmina aqui é da UFA. Vejam a diferença. Eu troquei no mesmo dia. A da UFA tá perfeita e a outra tá completamente enferrujada. Então, assim, às vezes o barato sai caro, né? Nesse caso aqui, eu paguei bem mais barato no conjunto de lâminas, mas em compensação eu troco com muito mais frequência, porque ela enferruja muito rápido. Eu moro numa cidade que é litorânea, então aí é que a coisa pega mesmo, aí é que enferruja rápido mesmo. E a lâmina da UFA não, eu troquei no mesmo dia e ela tá perfeita, eu vou utilizar ela até o final, eu vou destacando à medida que vai ficando gasta, eu vou utilizar ela até o final e ela vai continuar perfeita, ótima, sem enferrujar. Então, essa é uma indicação de uma lâmina dessa marca UFA que eu recomendo pra vocês, se vocês quiserem investir numa lâmina boa, a UFA é a minha indicação. Bom, fora isso eu utilizo também muitas tesouras. Essas tesouras aqui são de uma marca importada do Tim Holtz. Elas são tesouras excelentes. Elas são muito boas, muito fortes. Elas têm uma pegada muito confortável e são de... Essa parte aqui é de uma borracha, acho que é tipo silicone, enfim. Além disso, elas são de lâmina de titânio. E elas são antiaderentes. Então essa menorzinha aqui, eu particularmente uso ela basicamente para cortar coisas com cola. Tipo fita dupla face, fita banana, papel onde eu já passei cola. Eu utilizo essa daqui, porque mesmo que a cola grude, eu consigo rapidamente, facilmente, com o meu dedo mesmo, puxar essa cola e retirar, porque ela tem uma cobertura antiaderente. Então essa daqui eu utilizo bastante para cortar coisas com cola. Essa daqui eu utilizo para tudo, uso geral, porque além dela ser antiaderente de titânio também e ter essa pegada super confortável, ela é maior e mais forte, então ela corta muito bem e ela corta materiais mais grossos, enfim. Essas tesouras cortam praticamente tudo. Então eu gosto muito delas. Mas pra quem não quiser investir nessas tesouras mais caras, não tem problema. Tem as versões muito boas da Toque Cri. Essa daqui, se eu não me engano, é a linha Infinity da Toque Cri. Eu tenho essa grande aqui, que eu corto papel, corto fita de tecido, corto muita coisa com ela. E o corte dela, apesar de já ter alguns anos que eu tenho, continua perfeito. Não preciso afiar nem nada, então... Tem essa tesoura da Toque Cri, que eu acho bem boa também. E tem essa tesoura aqui, que é a que eu uso pra fazer recortes das carimbadas que eu faço, de imagens de papel, de scrapbook que eu quero cortar em volta, enfim. Eu utilizo essa daqui, que é a versão menorzinha dela, que é a tesoura de precisão. Então ela tem uma pegada menos confortável, porque ela é menor. Mas a lâmina dela é bem boa, bem fininha, então você consegue cortar mais detalhes, justamente porque ela é pequenininha, é de precisão. Então eu recomendo muito uma tesoura como essa aqui de precisão. Eu até comprei uma tesoura nova,
a Cutter Bee, que é de uma marca importada. Mas assim, eu comprei na Black Friday, ela não chegou ainda. Então eu nem tenho como indicar pra vocês. Embora eu ouça comentários de que ela é muito boa, essa tesoura Cutter Bee. Aquela amarelinha com preta. Mas como eu não usei ainda, eu não posso nem indicar pra vocês. Porque realmente eu gosto de indicar só as coisas que eu tenho e que eu já utilizei. Pra poder realmente afirmar que é bom e que vale a pena. Fora essas ferramentas, tem mais 3 aqui que eu acho que são muito fundamentais. Pra mim, pelo menos, são essenciais, que são a pinça invertida. Essa pinça aqui invertida, ela é muito legal, porque na pinça comum você faz força pra fechar ela. Na pinça invertida, ela já tá fechada, você faz força pra abrir. Então você consegue segurar coisas sem ficar fazendo força. Por quê? Você pegou aqui alguma coisa, aqui não vai pegar porque tá escorregando, mas aqui, por exemplo, que é uma coisa de madeira. Eu peguei aqui, ó, eu consigo segurar. Não tá querendo segurar também. Só porque eu tô fazendo aqui no vídeo, fazendo a propaganda, não quer segurar. Mas enfim, eu consigo segurar coisas de papel com ela com muita facilidade, sem precisar fazer força, porque ela naturalmente já tá fechada. Eu faço força apenas pra abrir. Então eu consigo pegar, segurar papel pra usar com aquecedor térmico e não queimar meu dedo. Eu consigo pegar coisas pequenas como botão. Eu consigo pegar coisas pequenas como lantejoula. Ela me ajuda, inclusive, a tirar o liner da fita banana, se eu quiser, ou da fita dupla face. Eu posso puxar e prender aqui e puxar o liner, ela já ajuda. Então, essa ferramenta aqui eu uso com muita frequência. Eu uso, inclusive, pra segurar o laço quando eu tô fazendo. Eu dou aquela primeira laçada, eu prendo ela e uso pra segurar, pra poder fazer um lacinho mais bonitinho por cima. Então, é uma ferramenta que eu uso com muita frequência. Também o boleador. Tem vários tamanhos de boleador, eles servem pra coisas diferentes. Eu tenho até uns outros tamanhos aí que eu uso pra fazer florzinha, mas esse daqui pra card making eu acho fundamental, que é o do tamanho 1mm e 2mm. Principalmente o tamanho 1mm. Tem outras marcas também, esse aqui é da Toque Cri, tem de outras marcas mais baratas, inclusive, todos eles funcionam super bem. Esse lado aqui do 1mm, que tem uma bolinha bem pequenininha na ponta, eu utilizo para vincar papel. Então eu consigo vincar os meus papéis, principalmente para fazer bases de cartão, que eu faço o vinco, dobro, sem estragar o papel, sem rasgar o papel, porque o boleador ele tem uma ponta arredondada, apesar de ser bem pequenininha, mas ele tem uma ponta arredondada, então eu consigo vincar o papel, principalmente para fazer as minhas bases de cartão. Então, para card making, eu acho que um boleador desses assim de 1mm é fundamental. Pra mim, pelo menos, é um essencial básico que eu preciso ter. Além disso, também a dobradeira plástica, que é muito útil. Eu vinco o papel para fazer as minhas bases com o boleador, mas toda a marcação que eu faço é com essa dobradeira plástica. Inclusive, eu utilizo muito ela quando eu tô colando um papel no outro, para não ficar esfregando o dedo, que às vezes pode estar sujo de cola ou de tinta de carimbeira. Eu passo a dobradeira e eu consigo ajudar um papel a aderir no outro sem correr o risco de sujar, usando essa pecinha aqui. Ela é praticamente antiaderente. Toda vez que cai cola nela, é só passar o dedo aqui, eu consigo tirar. Ela é super prática mesmo de utilizar, não pega sujeira, enfim. Eu acho essa ferramenta aqui também um essencial básico, muito bom e importante para quem quer fazer, quem quer começar no mundo do card making. Essas coisas dá pra ir comprando aos poucos, muitas coisas às vezes a gente já tem, tesoura, por exemplo, estilete, enfim. O resto a gente vai comprando aos pouquinhos. Bom, pra finalizar os meus essenciais básicos, como eu tô falando pra vocês, são essenciais pra mim. Pode não ser pra muita gente, mas pra mim são. Eu preciso de carimbos pra poder fazer card making. Eu não consigo fazer card making se eu não tiver carimbos e carimbeiras. Eu realmente preciso. Eu acho que traz toda uma possibilidade nova para os nossos projetos. Então a gente precisa, eu pelo menos, sou dependente de carimbos e de carimbeiras para fazer card making. Então eu queria mostrar para vocês alguns dos que eu utilizo. Eu utilizo alguns de marcas internacionais, como esse aqui, marcas importadas, como esse da Outnew. Florais, esse aqui faz flores e folhas em camadas, super legal, super bonito. Mas tem um probleminha. Além deles serem mais complicados da gente encontrar aqui no Brasil, porque eles são importados, eles também são mais caros, porque eles são importados. E um grande problema que eu vejo é que,
Pro card making, a gente precisa de sentimentos pro nosso cartão. Então, a gente faz um cartão super bonito, mas a gente tem que botar um sentimento de alguma coisa que a gente tá desejando pra aquela pessoa. Seja um agradecimento, seja um parabéns, seja um te amo, enfim. A gente precisa colocar um sentimento no nosso cartão. E esses sets aqui de marcas importadas, eles geralmente têm sentimentos em inglês. Geralmente não, sempre. Por quê? Porque são marcas importadas, eles não vão fazer nada em português. Eles fazem em inglês. Então, assim, pra gente aqui no Brasil, às vezes é meio complicado, porque algumas pessoas até sabem inglês, entendem. Eu, por exemplo, tenho vários amigos que entendem e tal, mas muita gente da minha família, mãe, avó, vários parentes, vários amigos, várias pessoas não têm essa facilidade com o inglês. Então, é importante que a gente tenha sentimentos em português pra a gente conseguir fazer cartões pra todas as pessoas que a gente queira, pra todas as pessoas da família. Nesse caso, a gente tem marcas nacionais muito legais. Eu recomendo os carimbos da Lilipop, porque além de ter imagens, né, de terem sets de carimbos de imagens como esses aqui, super fofinhos, gente. Olha essa sereia, que coisa fofa. Quando eu vi esse set aqui, eu fiquei louca. Eu falei, eu preciso dessa sereia na minha vida. Eu preciso fazer coisas com essa sereia. Inclusive, eu já fiz um cartãozinho nesse ano que passou, de 2007, com esse set aqui. Ficou super fofinho. Então, os carimbos da Lilipop, além de ter vários carimbos de imagens super bonitinhos e legais, tem também, que pra mim é o principal, sentimentos em português. Como esse set, por exemplo, que é um set só de sentimentos, todos em português. E com fontes lindas, tamanhos diferentes, tem sentimento de te amo, de parabéns, feliz aniversário, te adoro, obrigada. E olha que esse aqui é só um dos sets, porque tem vários outros sets de sentimentos. Eu, inclusive, tenho vários. Sempre que eu vejo um lançamento, eu gosto de comprar. Porque como eu gosto de fazer cartões, eu acho que ter uma variedade boa de sentimentos é importante. Mas pra quem tá começando e quiser comprar aos poucos, que eu acho que é o mais recomendável, inclusive, uma cartela como essa, por exemplo, o nome dessa é Sentimentos 2, já cobre muitos sentimentos, ó. Tem de aniversário, tem de te amo, te adoro, tem de agradecimento, tem a palavra amiga, amigo. Então, com um site desse aqui, você já consegue fazer cartões para várias ocasiões, para várias pessoas diferentes. Então, eu acho que realmente vale a pena. E os da Lilipop eu recomendo porque eu já conheço, eu já uso há bastante tempo e eu sei que são de qualidade e tem vários sets super lindos, tanto de sentimento quanto de figurinhas e imagens como esse da sereia. Bom, fora esse tipo de carimbos, outros carimbos que eu também utilizo são carimbos de alfabeto. Eu acho que é fundamental, porque às vezes você quer escrever alguma coisa que você não tem um sentimento especificamente para aquilo ali. Então, você, com o alfabeto, você consegue montar. Às vezes, você quer até personalizar o nome da pessoa na capa do cartão. Te amo, Maria. Sei lá, vou dar um exemplo. E aí, você não tem o nome Maria, José, numa cartela de carimbos, mas com o alfabeto você consegue fazer. Então, você consegue personalizar aquele cartão, colocando o nome da pessoa. Eu acho isso muito legal. Esse carimbo de alfabeto aqui, por exemplo, é de uma marca importada, da Honeybee Stamps. Mas eu queria usar ele como exemplo porque ele é bem completo. Ele não tem só as maiúsculas, ele tem as minúsculas também. Além disso, ele tem vários sinais gráficos, hashtag, arroba, ponto de exclamação, de interrogação. Principalmente a pontuação é muito importante. E eu acho muito legal, tem aspas, então você pode colocar, por exemplo, uma citação de uma música, alguma coisa assim, na capa do seu cartão, no lugar do sentimento. Tem de marcas nacionais também. A Lilipop, inclusive, tem sets de carimbos de alfabeto completos, como esse aqui. Eu, inclusive, quero comprar. Não comprei ainda, mas eu quero comprar porque a fonte é super bonitinha. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver. Bom, para completar os carimbos, outro tipo que eu utilizo bastante são esses aqui, que são os rubber stamps, né? Que são esses carimbos que, ao invés de ser clear, de fotopolímero transparente como esse aqui, são esses carimbos emborrachados. São carimbos que tem essa espuminha aqui e a parte que você carimba é essa parte aqui de borracha. São carimbos super resistentes, de ótima qualidade. Mas assim, aqui no Brasil é difícil de marcas nacionais a gente encontrar carimbo assim. Eu acho mais fácil encontrar de fotopolímero. Esse daqui, por exemplo, é de uma marca importada. A maior parte dos meus carimbos são de fotopolímero, mas como eu tenho muitos também de
de borracha, eu gosto de mostrar também porque são outras opções. E são opções de qualidade e bem legais. Eles carimbam super bem. Bom, fora isso aí, fora todos esses materiais que eu já mostrei, eu vou mostrar algumas coisas complementares para os carimbos. Porque para esse tipo de carimbo que eu mostrei para vocês, a gente precisa utilizar as bases acrílicas, né? Então eu considero as bases acrílicas também um material essencial, porque sem as bases é praticamente impossível a gente usar os carimbos. Então não precisa nem você ter muita base acrílica, uma base só você já consegue. Como eu faço com mais frequência, eu acabo tendo mais bases acrílicas, mas assim, uma base de um tamanho bom assim como esse já serve para a maior parte dos carimbos que você tiver. Esses aqui, por exemplo, pequenininhos, são bem úteis, principalmente para os carimbos de alfabeto, para esses carimbos de figuras menorzinhas. Esses aqui, inclusive, eu também comprei lá no site da Lilipop. Tem de vários tamanhos. Esse aqui é o tamanho menorzinho, se eu não me engano, mas tem de tamanho maior também. Então é fácil de encontrar e é um essencial realmente básico pra gente utilizar os nossos carimbos. E o último essencial básico, que também tá relacionado com os carimbos, que eu quero mostrar pra vocês, são as carimbeiras. Que não adianta nada a gente ter os carimbos lindos e maravilhosos, de flores, de sereia, de alfabeto, de tudo, de sentimentos, e a gente não ter uma carimbeira boa pra poder a gente carimbar com eles. Bom, se você estiver buscando uma indicação de carimbeira para qualquer tipo de carimbo, eu sempre vou indicar essa aqui, a VersaFine Onyx Black. Por que eu vou indicar essa daqui? A cor preta, porque é uma cor básica, é uma cor neutra, a gente consegue carimbar e fazer vários projetos apenas utilizando a cor preta. E essa marca aqui, a VersaFine, eu acho que é a melhor. Mas isso assim, claro, é a minha opinião. Não significa que necessariamente essa seja a única que você possa utilizar. Não. Mas essa daqui é uma que eu gosto muito, é a minha carimbeira favorita. Eu sempre uso nos meus projetos. Ela é uma carimbeira de ótima qualidade. E eu gosto muito e eu indico ela pro card making, porque mesmo nesses sentimentos aqui, bem pequenininhos como esse, muitas felicidades, que vocês conseguem ver que a fonte é bem pequenininha, essa carimbeira aqui carimba super bem. Eu não tenho muito problema pra carimbar com ela, mesmo sentimentos bem pequenininhos, porque ela tem uma ótima cobertura do carimbo e ela carimba super bem. A tinta dela é maravilhosa, de ótima qualidade. Então eu indico muito essa carimbeira aqui, é a que eu mais utilizo, disparado. E ela, inclusive, é à prova d'água. Então você pode utilizar aquarela, você pode fazer vários trabalhos com água, carimbando com essa carimbeira. É só esperar secar, que ela é permanente e ela é à prova d'água. Então essa carimbeira é um espetáculo, eu adoro ela. É a que eu mais indico. Além disso, a gente tem outras carimbeiras também. Tem a Memento, que tem preta, tem várias cores, tem uma variedade muito grande de cores. E vem nessa versão também bem legal, pequenininha, porque é uma versão mais econômica e também ocupa menos espaço, né, pra você guardar na sua casa. Tem várias cores, eu tenho várias cores, mas assim, um exemplo aqui de um azul bem bonito, que eu gosto. E tem também as marcas nacionais. Essa daqui é uma carimbeira da Toque Cri. É uma carimbeira de pigmento, é boa pra carimbar também. Tem de várias cores, inclusive tem algumas cores metálicas. Eu já testei ela é boa. Eu prefiro a VersaFine, mas eu sou suspeita pra falar, porque realmente eu prefiro a VersaFine pra tudo. Mas essas aqui são bem mais baratas, são mais fáceis de encontrar e são de uma marca nacional e são boas também. Dá pra utilizar tranquilamente pra fazer as carimbadas de tudo, inclusive de sentimento. Bom, esses são os meus essenciais básicos, são as coisas que eu mais gosto de utilizar, tanto ferramentas quanto materiais, para fazer os meus projetos de card making, para fazer os meus cartões. Eu vou fazer um outro vídeo, como eu falei pra vocês, mostrando os meus essenciais de nível mais avançado, mas assim, de nível básico mesmo, pra começar, coisas que eu acredito que as pessoas precisam ter, né, que são os materiais que eu utilizo praticamente em todos os meus projetos, são esses aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha listinha de materiais, das dicas. E continuem acompanhando o canal. Toda semana eu posto vídeo novo, seja de dica, de técnica, de projeto, de passo a passo, enfim. Então sempre tem alguma novidade. Se inscreve lá no canal e clica no sininho que fica do ladinho do botão inscrever-se para você receber todas as notificações do canal e ficar por dentro de todas as novidades que eu posto por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!